Jujutsu Kaisen é uma história muito ligada à morte, e não à vida. Olhe para o Itadori, o protagonista. Seu objetivo de vida não é salvar todos os seus amigos, porque a morte é inevitável. Seu objetivo é fazer com que eles tenham uma morte justa, apropriada. Mas o que é uma morte justa? Ou melhor, essa filosofia é aplicável? A primeira morte de Jujutsu Kaisen é do avô de Yuji, e em seu leito de morte ele fala sobre a vida que ele deseja ao seu neto. Uma vida em que você é rodeado das pessoas que ajudou e manteve as amizades. Diferente dele, que morreu sozinho. O irônico nesse pensamento é que, para morrer rodeado de pessoas, você precisa antes salvar essas pessoas. E Yuji escolheu como meio para salvar essas pessoas se tornar um feiticeiro Jujutsu, o que é contraditório, já que como Gojo diz para Megumi, todos os feiticeiros morrem sozinhos. E pior, como Yaga fala para Yuji, todos morrem com arrependimentos. A definição do avô de Yuji não é imutável, ela é simplesmente fruto dos seus maiores arrependimentos. Ele é um homem solitário. Seu maior arrependimento é esse, logo, a morte ideal é aquela que suprime esse arrependimento. Toda a jornada de Yuji para seguir as palavras de seu avô é extremamente contraditória com o caminho de um feiticeiro que é apresentado no mangá. Quando Yuji se torna um feiticeiro e enfrenta Mahito, ele enfrenta a maior e mais terrível contradição em seu ideal. Para salvar pessoas, ele teria que matar. Essa é uma coisa muito interessante sobre a história. Jujutsu está o tempo todo falando sobre o equilíbrio, Maki e o clã Zenin, Gojo e Geto e tudo mais. Mas tem um problema, há uma contradição. Quando vemos a última luta entre Yuji e Mahito, percebemos uma dura verdade nessa mensagem de equilíbrio. Às vezes, isso simplesmente não acontece. Ou melhor, não pode acontecer. As visões de mundo de Yuji e Mahito eram tão conflitantes, tão diferentes, tão antagônicas, que seria impossível que as duas continuassem existindo. Para que o mundo mude para melhor, da perspectiva de cada um deles, um deve morrer. Tanto que há o paralelo entre Yuji, Mahito e o lobo e o coelho, porque é quando o lobo percebe que, independente de qualquer coisa, ele ainda precisa caçar sua presa. Quando ele entende os problemas de seu pensamento da perseguição à morte justa, ele muda e passa a se enxergar apenas como uma engrenagem. Toda a mensagem dele, de Mahito, deixa de ser sobre aquele que mata e aquele que salva, e se torna unicamente uma mensagem sobre aqueles que matam. Mahito mata feiticeiros porque ele é uma maldição, Yuji mata maldições porque ele é um feiticeiro. Esse é seu fardo, sua maldição. É tragicamente inevitável. Por isso, até o momento, Yuji seria incapaz de ter uma morte adequada. Não só porque ele ao longo de sua vida falhou em salvar todos à sua volta, mas também porque o caminho que ele seguiu para alcançar a morte justa é contraditório com a própria ideia que ele tem de morte justa. Feiticeiros não morrem sem deixar arrependimentos, sem deixar maldições para trás. Vamos olhar para os exemplos, e vamos olhar para o único caso dentro do mangá de alguém que eu acredito que teve uma morte justa. Yaga é o diretor da escola de Tóquio. Ele foi morto por Gakuganji porque o conselho queria saber como ele havia feito Panda, como esse boneco, entre aspas, tinha energia amaldiçoada autorregulável, algo tão difícil de fazer. Yaga é um personagem extremamente trágico, já que sua habilidade é um fardo. Ele poderia criar exércitos e exércitos de seres parecidos com Panda, mas se todos esses seres são sencientes, têm sonhos, objetivos e desejos, o que diferenciaria Yaga de alguém que gosta de brincar de Deus? Há um dilema gigantesco quanto às suas habilidades sobre criar ou destruir uma vida, um fardo que ele carregava sozinho. No leito de morte, ele conta o segredo de sua técnica para Gakuganji. O velho não entende porque ele faz isso apenas agora. E antes de morrer, Yaga responde que a habilidade é uma maldição, de um para o outro. A morte de Nanami também é importante. Ele vê seu amigo antes de morrer, e diz que deixa o restante para Itadori. Ele amaldiçoa o garoto, pois são justamente suas palavras que potencializam a visão de engrenagem de Yuji, e essa é a visão que muda radicalmente a forma como ele vê a vida. Inclusive, o faz abandonar o seu antigo ideal de uma morte justa, uma morte correta, uma morte boa. Mas então, se os feiticeiros Jujutsu sempre morrem com arrependimentos, e esses arrependimentos atrapalham sua morte ideal, é realmente possível ter esse tipo de morte? Eu acredito que sim. E também acredito que o mangá exemplificou isso com Maki e Mai. A relação entre as duas irmãs é muito complexa, porque Maki é hostilizada por seu clã. Por isso, ela decide que deve provar o seu valor através da força, se tornando uma feiticeira e mostrando que pessoas como ela ainda podem fazer a diferença. Mai age de maneira contrária. Ela não queria ter virado uma feiticeira, mas foi obrigada pelo seu clã por causa da postura de sua irmã. Assim como Mahito e Yuji, são duas visões tão conflitantes que elas simplesmente não podem existir em harmonia. Se Maki quiser ajudar sua irmã, ela deveria deixar de seguir seu objetivo, e vice-versa. Portanto, houve uma morte ideal,
boa e justa, porque a morte de Mai não serve apenas para que Maki siga seu caminho com mais força, mas também é uma morte que serve às próprias filosofias de Mai. Veja, como gêmeas, elas estão ligadas em corpo, alma e energia. Por conta dessa ligação, as duas só podem desenvolver seu máximo com a morte uma da outra. Maki impede que Mai use seu poder de construção ao máximo, e Mai impede que Maki tenha a restrição celestial maximizada. É novamente, tragicamente inevitável que uma das duas morra. Mai morreu sem dor, sem luta, mas com significado, porque ela escolhe como quer morrer. E mais do que isso, não só aceita sua morte, como também sabe que esse ato permite que sua irmã alcance seu potencial máximo, permitindo que ela destrua seu clã. Mai é uma das personagens mais interessantes de Jujutsu justamente por conta da sua normalidade. Ela nunca quis ser uma feiticeira. Ela nasceu extremamente privilegiada e queria simplesmente curtir os frutos disso. Ter uma vida minimamente normal. Essa é a chave de sua personagem, a chave de sua morte e, acredito eu, que é a chave para a questão da morte ideal. Quando criança, Mai se ressentia da diferença entre ela e sua irmã, mas com o tempo ela percebe que ambas nunca poderiam enxergar o mundo como a outra enxerga. Nos últimos momentos de sua vida, ela não se ressente mais de Maki por seguir em frente sem ela. Ela a encoraja a fazer isso. É apropriado então que a mensagem final de Mai para Maki seja cheia de desespero, mas também de esperança. Na última interação, Mai usa sua técnica de construção pela última vez para construir uma espada, que destruiria tudo. A destruição de tudo acompanha a construção de um novo mundo Jujutsu, onde pessoas como Mai não precisariam mais se sacrificar por nada, porque poderiam viver suas vidas da forma como bem entendessem. A construção de um mundo menos rígido, onde Maki, para início de conversa, nem se sentiria forçada a abraçar esse caminho da violência. Não é que Mai não pode ser uma pessoa forte, é simplesmente que ela não quer. Veja o peso de sua morte. Ela morre livre, fora das amarras do sistema Jujutsu, sem absolutamente nenhum ressentimento, nenhuma raiva. Essa é a morte ideal. Ou seja, eu não acho que ajudar as pessoas e se encher de amigos ao seu redor seja a morte ideal. Eu acredito que essa era apenas a visão que Yuji adotou por conta das palavras de seu avô. Ou seja, em última análise, essa era a visão de morte idealizada do Asuki. A morte ideal, na verdade, é aquela que não carrega ressentimentos, em que o morto parte em paz com as pessoas ao seu redor, assim como Mai fez, e diferente do que Yaga fez. Eu acredito que futuramente Yuji vai adquirir o seu próprio senso do que é uma morte justa, que ainda vai conseguir se encaixar no papel de um feiticeiro Jujutsu e ainda assim conseguir lidar com as contradições que ele carrega nessa sua vida. Mas eu acho que por hoje é isso. Concorda, discorda? Deixe aí nos comentários. Tchau.